Os demais irmãos, abra comigo, amados, em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1 e verso de número 9. Apocalipse, capítulo 1. E o verso é o de número 9. Quem achou, diga amém. Aleluia. Bom, geralmente a minha voz acaba depois de eu ministrar. Hoje acabou antes de eu começar. Mas isso é maravilhoso. É quão bom, irmãos, nós estamos na presença de Deus. Quão maravilhoso é ser ministrados pela palavra do Senhor. Apocalipse 1:9 diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força se resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? Feche seus olhos, Senhor Deus. Aplique, Pai, as palavras que estamos lendo nesse momento, Senhor. Pai querido, que o Senhor continue tendo livre curso neste lugar, que não haja interferência nenhuma de nós nesse ambiente, Pai, que não haja nenhuma interferência da minha parte na transmissão da sua palavra, Senhor, mas que o teu Espírito possa fazer aquilo que lhe apraz, o teu Espírito possa continuar, ó Pai, confirmando e selando as palavras do Senhor nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amados, eu quero que você fique com sua Bíblia aberta. Irmãos, eu tentei, Deus tem colocado algo no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos, mas eu quero ler muito, quero ler bastante, um pouco agora, porque tem coisas, irmãos, que a gente não precisa nem falar. Na leitura o Espírito Santo já fala conosco, amém? Se tem algo maravilhoso para mim e para você, que ele dê a palavra de Deus. Mas eu só quero, antes de mudarmos o livro ou o texto, quero fazer sua referência daquilo que o João está escrevendo para mim e para você, através do Espírito Santo. A Bíblia fala que o João estava numa ilha, qual é o nome da ilha? De Pátimos. Por que ele estava na ilha de Pátimos? Não porque ele queria se consagrar, não porque ele queria ter um tempo sozinho com Deus, mas ele estava ali exilado por causa da palavra do Senhor. E quando ele estava ali exilado pela palavra do Senhor, por causa do Senhor, a Bíblia diz que ele começa a ter uma visão e ter ele começa a perceber algo totalmente diferente da realidade que ele estava ali. O João começa agora a perceber algo não mais natural, mas naquela ilha, por causa do Senhor, por causa da palavra do Senhor. Agora a visão do João é totalmente aberta. Amados, eu quero falar um pouquinho nessa tarde sobre a visão de Deus. Queridos, eu sei que muitos de nós temos a nossa própria forma de enxergarmos as coisas.
nós temos as nossas próprias particularidades de enxergarmos situações, nós temos as nossas próprias particularidades em enxergarmos as coisas que acontecem ao nosso redor, seja isso de uma forma social, seja de uma forma política, seja de uma forma espiritual, ou qualquer forma, nós temos a nossa forma. Só que eu creio que aquilo que o Espírito Santo quer direcionar a minha vida e a sua vida nessa tarde é a respeito de nós começarmos a olhar pela ótica de Deus, a vontade de Deus, a forma de nós olharmos aquilo que Deus tem para fazer e aquilo que Ele está fazendo. Se nós olharmos simplesmente na nossa ótica, na nossa forma humana, nós não iremos conseguir perceber o tamanho da grandiosidade da obra de Deus que já está acontecendo sobre a terra. E quando nós começamos a enxergar com os olhos do Espírito, quando nós começamos a enxergar através do espiritual, a nossa perspectiva de vida muda. Muitas vezes, amados, a nossa vida não tem mudado. Às vezes nós entramos em ministrações e saindo ministrações, continuamos embaraçados nas coisas desta vida, continuamos correndo e nos embaraçando, dando desculpa aqui e ali, conseguindo não fazer todas as coisas no que tange a vontade de Deus, porque muitas vezes nós só estamos olhando da nossa perspectiva e nós paramos de olhar da perspectiva de Deus. O Isaías 55, ele começa a dizer, o Senhor diz: os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos. A Bíblia diz: como a terra está longe do céu, assim são os pensamentos de Deus. Então eu creio, querido, que nessa tarde, nesse momento, Deus quer abrir a minha e a sua visão. Quem crê nisso? Irmãos, mas simplesmente a visão do sobrenatural, a visão de nós começarmos realmente a enxergarmos algo. Amados, eu quero dizer uma coisa: enquanto você está esperando Deus começar a fazer, eu quero dizer que Deus já está fazendo algo na terra. Deus já está fazendo algo em meio aos povos, Deus já está fazendo algo em meio às nações, Deus já está fazendo algo no meio do cosmos, Deus já está fazendo algo no meio desta galáxia, Deus já está movendo céus e terra a favor da sua glória. Irmãos, eu na terça-feira aqui na sede, eu estava falando a respeito de, às vezes quando um presidente ele vai para outro país, um presidente ele tem que sair de uma nação para ir para outra nação. As primeiras situações que ocorrem não é a viagem daquele presidente, mas é o preparativo da viagem. Vai às vezes a segurança, vai às vezes toda a inteligência de segurança para analisar a rua, para analisar o prédio, para cercar, para ver toda a situação, para trazer uma segurança para aquele presidente. E quando nós estamos falando do Senhor, querido, os preparativos da chegada do rei já está acontecendo. Às vezes nós estamos esperando algo, mas eu quero dizer, querido, que os preparativos da vinda não de um presidente, mas os preparativos da chegada do rei já está acontecendo. As guerras já estão anunciando, as doenças já estão anunciando, o clima já está anunciando, os dias maus já estão anunciando, tudo já está preparando a chegada do grande rei. E nós temos que enxergar, querido, nós temos que ampliar a nossa visão para entender o que Deus está fazendo no meio da terra. Nós temos que abrir a nossa visão espiritual para conseguirmos compreender e corresponder com o Espírito Santo. Porque se nós não estivermos enxergando a mesma ótica de Deus, se nós não estivermos visualizando a mesma ótica de Deus e estivermos sendo direcionados exatamente da forma que Deus quer, nós, ao invés de fazermos como sermos o instrumento da parte de Deus, nós muitas vezes podemos parar a vontade de Deus nas nossas vidas. Mas quando a nossa visão está alinhada com a visão de Deus, tudo começa a fluir no tempo certo, da forma certa e do jeito certo. E quando João estava na ilha de Patmos, querido, ele começa a enxergar, não mais com os olhos dele, mas com os olhos do Senhor. Nós sabemos, já foi lido aqui hoje sobre Josué 3:5, quando Josué prepara o povo e ele fala assim, ó: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Irmãos, entenda uma coisa, às vezes, só para eu entender aqui, quem aqui quer ser usado por Deus? Só para eu entender. Quem quer aqui ser usado por Deus através de cura? Deus te usar para curar. Quem quer ser usado nos dons do Espírito Santo, seja ele qual for? Perfeito, aleluia por isso. Agora você não precisa levantar a mão. Para quê? Para quê que você vai ser usado para cura, se muitas vezes o nosso coração não está alinhado com o coração de Deus em ganhar almas? Para que Deus vai me usar para profetizar, se muitas vezes o meu coração está cheio de outras coisas? Às vezes, amados, nós estamos, e eu não estou generalizando, eu quero dizer só para nós analisarmos. Às vezes nós queremos um dom para dizermos que temos aquele dom,
Às vezes nós queremos ser usados para cura, para dizer, Deus está me usando em cura. Às vezes eu quero orar por um paralítico ele andar, mas para que é isso? Qual é o motivo dessa? Não, para glorificar o nome do Senhor. Se for isso, irmãos, a não ser. Por isso que Jesus chegava e muitas vezes antes de dar cura, Jesus falava, seja salvo, a sua fé te salvou. Porque agora razoais no vosso coração, que o Filho do Homem tem poder para curar. A ti te digo, levanta e anda. A salvação chegava muitas vezes primeiro do que a cura. Se nós não enxergarmos, irmãos, o todo da obra, e eu não estou dizendo que você não deve ter, a Bíblia diz que é para você procurar os melhores dons, amém? Eu quero dizer, amados, que nós temos que olhar os dons da forma e na ótica de Deus. Nós temos que olhar o ministério, aquilo que Deus nos confiou, na ótica de Deus. Nós temos que entender, queridos, que Deus não é inconsequente e Ele não coloca nenhuma peça, seja ela em qual for, nos céus ou na terra, nenhuma peça, seja anjos, seja homens, está em um lugar sem a presciência de Deus. Todas as coisas foram colocadas e firmadas pela presciência de Deus. Deus já enxerga, como diz a palavra, no início, o fim de todas as coisas. A pergunta que eu e você como igreja temos que saber e fazer a nós mesmos é, o que Deus está fazendo na face da terra e o que Ele espera de mim e de você em correspondência a esse plano. O que é que Deus está fazendo agora? Irmãos, quais são os sentimentos de Deus acerca do Brasil, acerca das Américas, acerca da África, acerca da Europa, da Oceania, da Ásia, de todos os lugares do globo da terra? Quais são os planos e os propósitos de Deus e aonde que a igreja entra nisso? Porque se nós, irmãos, não estivermos correspondendo totalmente com o Espírito Santo, nós nunca vamos conseguir fluir da forma que Deus quer. Eu tenho certeza, amados, que Deus quer que eu e você abramos a nossa visão nessa tarde. E nós só conseguimos abrir a nossa visão através daquilo que está sendo ministrado desde a primeira hora, através da santificação, através de uma separação total e exclusiva do Espírito. E muitas vezes as pessoas acham que é separar de pessoas. E eu quero dizer, irmãos, às vezes você tem que separar de você mesmo. Às vezes quem está atrapalhando não é o A ou o B, é você mesmo que está se atrapalhando. Às vezes é você mesmo que está puxando o seu próprio tapete. Às vezes é você mesmo que está abortando aquilo que Deus tem na sua vida. E eu quero ler mais algumas coisas. Eu quero gastar agora tempo só lendo, queridos. Jó, abra comigo aí, 33. Jó capítulo 33 e verso de número 14. Eu quero ler bastante agora, irmãos, para nós termos matéria-prima para aquilo que o Espírito Santo vai continuar fazendo nos nossos corações. Eu tenho certeza que hoje os meus olhos, os seus olhos irão abrir de uma forma extraordinária. Quem crê nisso? Jó capítulo 33 e verso de número 14. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Vamos agora um pouquinho para frente, Amós capítulo 3. Amós capítulo 3 e verso de número 1. Amós 3 e verso 1. Quem achou, diga amém. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito?
certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Mas olha o que o Amós está dizendo para mim e para você. E ele começa a dizer no verso 3: andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Irmãos, para você ter acordo sobre algo, você tem que ter conhecimento de algo. Não tem como você chegar, só se você for inconsequente, se alguém chegar para você: e aí, você concorda comigo? Aí você vai falar: concordo com o quê? Não é isso? Você não vai. Você assinaria qualquer contrato sem ler esse contrato antes, irmãos? Sim ou não? Às vezes você faz, né? Mas no caso não. Você não assinaria nenhum contrato sem ler. Você não concordaria com ninguém sem saber os planos ou as intenções dessas pessoas. E Deus está dizendo isso: andarão dois juntos se não tiverem de... Como que eu e você iremos cumprir a vontade de Deus sem conhecer a vontade de Deus? Como iremos corresponder com o Espírito Santo na sua plenitude, na sua totalidade, se nós não conhecermos os planos e os propósitos de Deus para estarmos de acordo com Ele? A Bíblia diz que dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa seria feito. O que Deus está dizendo é que tudo isso, o bramido do leão no bosque, a questão aqui do leãozinho no seu covil, o ave cair num laço, tem que ter o laço. Deus está dizendo, para as coisas acontecerem, sempre tem um motivo, e todas as vezes que Deus há e faz algo na terra, tem um objetivo específico. Agora ele começa a dizer: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos. E aqui ele fala dos profetas. Mas agora, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: Deus não revela sonhos e segredos porque você é crente. Deus não revela sonhos e segredos porque um dia você aceitou a Jesus. Deus não revela sonhos e segredos para você porque você está vindo no culto nos domingos. Deus revela os sonhos, os planos e os propósitos dele para todos os homens e mulheres que estão perto da sua presença. Todos os homens e mulheres que têm livre acesso de entrar diante da sua presença. Esse homem e essa mulher, você pode ter certeza, pode estar em outro continente, pode estar em outro país, pode falar outro idioma e ter outra idade. Se ele está junto na sala do trono e diante da glória de Deus, ele vai estar sabendo dos planos e dos propósitos de Deus. O problema, amados, é que às vezes nós ficamos, desculpa o termo, como cego no meio do tiroteio. E às vezes as pessoas dizem: o que Deus tem para mim? Irmão, se você está vivendo dentro da casa do Senhor e ainda não sabe os planos e os propósitos de Deus na sua vida, eu quero dizer que muitas vezes, tome cuidado se você assim conhece o Senhor. Porque não há como, amados, eu conhecer o Senhor e não saber da vontade dEle. Quando João estava no deserto, ele não conhecia e não sabia quem era Jesus em carne. Mas quando Jesus está sendo batizado, ele diz: aquele que mandou batizar, ele disse: quem repousar sobre o Espírito, esse é meu filho amado. Ele não sabia quem era, mas ele sabia dos planos de Deus e sabia quem era o Deus que falava com ele. Ele estava visualizando na ótica de Deus. Ele falou assim: olha, eu não sei, mas alguém me falou. Eu não sei como, mas Deus me mostrou. Vamos andar mais um pouquinho, querido. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 e verso de número 21. Eu quero chegar ainda num texto que é um pouco mais extenso, mas Lucas capítulo 10 e verso de número 21. Amados, eu vou correr, você pode acompanhar aqui para eu ganhar tempo. 10, 21 de Lucas. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É por isso que ele chega para o Pedro e diz: quem você diz que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai e fala assim: não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que te revelou. Um pouquinho mais para frente, 1 aos Coríntios, capítulo 2, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2 e verso de número 9, diz assim:
Mas como está escrito, as coisas que o olho não ouviu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o... Mas Deus nulas... mais uma vez Deus revelando as coisas. Deus nulas revelou pelo seu... Porque o Espírito penetra o que, irmãos? Todas as coisas, ainda as profundezas de... Atos dos Apóstolos, capítulo 7, volta um pouquinho aí comigo. Atos capítulo 7, verso de número 55. Atos 7, 55, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o 54. E ouvindo eles isto, enfureciam em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de... E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé, a mão à direita de... Olha para você ver a visão que ele teve agora. Irmão Estevão, antes de glorificar o Senhor através da sua morte, queridos, eu vi algo assim incrível, triste, mas incrível, irmãos. E eu vou te falar o contexto, não o contexto da pessoa que o fez, mas o contexto da forma que eles o receberam. Nós estamos vivendo nesse conflito entre Israel e o Hamas, Israel e o grupo terrorista do Hamas. Irmãos, eu vi algo que eu fiquei impressionado. Não sei se vocês viram esse vídeo, mas havia uma mulher, eu mostrei esse vídeo para a Suzane. Havia uma esposa de um dos terroristas que morreu, e ela estava chorando de alegria. Não, mas ela estava muito alegre. O repórter mostrando aquilo, ela estava muito alegre. Ela estava muito alegre pela morte do marido, muito alegre. E ela estava falando assim: o meu marido virou um mártir. O meu marido virou um mártir. O meu marido cumpriu o propósito. Irmãos, um camarada terrorista. O meu marido cumpriu o propósito. O meu marido cumpriu um mártir. O meu marido virou um mártir. E ela abraçou com outras pessoas e começaram todos a pular de alegria, porque o marido daquela mulher, que foi bombardeado no ataque de Israel contra eles, por causa que ele era uma pessoa que estava como terrorista, as mulheres estavam totalmente felizes, porque aquele homem virou um mártir, porque ele morreu através da causa deles. Irmãos, eu fiquei impressionado com aquela visão, com aquilo que eu estava vendo. Eu fiquei impressionado, porque as pessoas estavam dando a sua vida pela causa. Por mais que é uma causa terribilíssima, mas eles estão morrendo, e a família está totalmente ligada na mesma causa. A família daqueles terroristas estão ligados no mesmo propósito, porque a visão deles é uma só, com um propósito maior. Eles matam e dão a vida, porque eles entenderam qual era o propósito dele. Eu não estou dizendo que é correto, porque não é. Eu estou dizendo é que quando alguém que está determinado a fazer algo, ele assim o faz. A igreja tem que começar, irmãos, a abrir os olhos para entender o real propósito de Deus na face da terra. E no real propósito, que nós já o sabemos, mas se nós começarmos a abrir os nossos olhos, que só podem ser através do Espírito Santo, nós iremos conseguir avançar como nós nunca avançamos na nossa vida. Nós vamos conseguir tomar territórios, e eu falo isso de uma forma espiritual. Nós vamos conseguir ganhar almas, nós vamos conseguir abrir células, casa de paz, de uma forma que nós jamais imaginaríamos, se nós começarmos a enxergar da forma que Deus enxerga. Se nós começarmos a visualizar da forma de Deus, não da nossa forma baixa, não da nossa forma da terra, não da nossa forma mediana, mas de uma forma extensa e sobrenatural, que não há nos céus e na terra alguém que se compare ao nosso Deus. Deus não há adversário, não há ninguém que consiga dizer: eu consigo travar uma batalha com Deus. A Bíblia diz que ninguém consegue travar uma batalha com Deus e vencer. Se ninguém consegue travar uma batalha com Deus, a mente de Deus não tem a limitação que a nossa mente tem. A nossa mente tem a limitação da dúvida se vamos conseguir. A mente de Deus não tem limitação, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Não há nada, não há barreira, não há limite, não há medo, não há dificuldade, não há tempo, não há nada que a mente do Senhor não perceba e não passe em revista sobre esta terra. E nós precisamos olhar com essa ótica,
Mas como nós conseguimos olhar? O Paulo, escrevendo ao Coríntios, fala sobre isso, que o Espírito penetra todas as coisas e até as profundezas de Deus. Nós precisamos de estar cheio do Espírito Santo de tal maneira, mas de tal maneira, que nós somos agentes extraordinários nessa terra, alguém que flui através do poder do Espírito Santo. Mas para isso você vai ter que se desembaraçar, meu amado, porque o embaraço tira os olhos das coisas de Deus. O Paulo, escrevendo ao Timóteo, no capítulo 2 da sua segunda carta, ele começa a dizer: o soldado que ele vai militar legitimamente, ele só vai ser coroado se ele primeiro militar legitimamente, e o soldado não se embaraça com os negócios desta vida. Eu quero correr mais um pouquinho, querido, abra comigo em 1 Samuel. Só tem mais alguns textos que eu quero ler, mais um texto antes de chegar do texto principal. 1 Samuel capítulo 3 e verso de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3 e verso de número 1 diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando Eli já deitado no seu lugar, os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. Vamos pular um pouquinho para frente, meu querido, verso 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do 8. O Senhor, pois, tornou a chamar o Samuel terceira vez, e ele levantou e foi a ele e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava-o. Pelo que o Eli disse ao Samuel: vai deitar-te, e há de ser que te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo... Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo... E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos execráveis não os... Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da sua casa de Eli, com sacrifícios nem oferta de... Olha para você ver, irmãos, Deus é mudo, sim ou não? Deus é mudo? Não. Deus fala, amém? Quem tem ouvido a voz do Senhor? Verso 1: e o Senhor Samuel serviu o Senhor perante Eli, a palavra do Senhor era de muita valia, e naqueles dias não havia o que, irmãos? Visão. Mas por que Deus não estava se manifestando? É porque Deus não tinha o que falar? Será que Deus não se manifestava naquele povo, ou no meio de Israel, porque ele não tinha algo para tratar com o povo, ou porque não tinha uma pessoa na posição suficiente para ouvir a voz de Deus? Às vezes você pode dizer que Deus não está falando A, B ou C, na sua mente Deus pode não estar falando, mas eu quero te dizer, querido, Deus está falando em todo o tempo. Se Deus não está falando na sua vida, tome cuidado para saber se a sua vida não está longe dos caminhos do Senhor. Porque nós temos um Deus que fala de dia e de noite. Nós temos um Deus que está falando em todo o tempo. Ele fala através do sonho, como lemos. Ele fala através da palavra. Ele fala através de profetas. Ele fala através de visão. Mas ele não se manifesta diante de um povo, ou de um homem, ou de uma mulher que não está cumprindo segundo a sua vontade e não entendeu o seu propósito. O Eli não estava baseado e vivendo como um sacerdote do Senhor, porque ele não fazia o que tinha que ser feito.
Ele não fazia o que tinha que ser feito, e por isso a visão era rara, o povo suspirava, não tinha a presença de Deus. Tanto que quando eles vão para uma guerra, eles perdem a guerra. Mesmo chegando a Arca da Aliança na guerra contra os filisteus, chega a Arca da Aliança, os filisteus tremem, Israel regozija, e os filisteus tremem de medo e diz: e agora estamos perdidos, os deuses desceram para a guerra. Israel feliz, Israel alegre, porque a Arca da Aliança estava lá. Mas não sabiam eles que eles teriam uma derrota deplorável sobre a vida deles. Mas não porque Deus não poderia vencer, porque Deus não perde guerra, é porque aqueles homens não estavam vivendo com a ótica de Deus. Eles não estavam vivendo segundo a palavra de Deus. Mas agora Deus levanta um homem, e segundo a palavra, um homem segundo o seu coração e segundo a sua alma, e o nome dele é Samuel. Agora um jovem que está crescendo, não conhecia o Senhor, mas agora ele começa a buscar a Deus, e na sua busca a Deus, Deus começa a se revelar outra vez no meio do povo, porque um homem estava disponível para ver as coisas que Deus queria mostrar. Quando Deus chega para o profeta e diz: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus não fez ele ouvir lá no início, ele falou assim: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir. Amados, nós precisamos começar a abrir a nossa visão espiritual. Nós temos que começar a abrir a nossa percepção espiritual e começarmos a enxergar aquilo que Deus está fazendo no meio do globo da terra. Nós temos que abrir a nossa percepção e começarmos a enxergar o que Deus está fazendo no meio da igreja dele na face da terra. Nós temos que abrir a nossa percepção espiritual, e isso só vem através do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, tenha certeza que os planos de Deus irão se revelar na sua vida. Mas se você estiver vazio, você vai estar longe da visão de Deus. E toma cuidado para as derrotas não começarem através das suas mãos. Um homem que era um sacerdote levou a derrota do meio de Israel. Acã levou a derrota do meio do povo. Por quê? Porque a ótica dele estava contrária. O Eli via que só tinha que chamar a atenção dos filhos, mas Deus estava dizendo que ele tinha que repreender, tomar execráveis aqueles homens, mas ele assim não fez. E o que ele perdeu? A presença de Deus. Amados, eu quero te dizer, querido, se tem uma coisa mais sensível, se qualquer coisa que você imaginar na terra que é acessível, pode ter balança de precisão, o que for, não tem mais sensibilidade do que a presença do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, Deus é o contrário de todo tipo de mentira. Deus é o contrário de todo tipo de pecado. Deus é o contrário de todo tipo de perversão. Deus é o contrário de todo tipo de engano. Ele é totalmente ao contrário. Se tem 0,1% na minha vida ou na sua vida, ele vai embora. Ele não consegue ficar com milésimos, com nada, não pode uma vírgulazinha de errado na minha vida. Se ele assim o achar de pecado, ele vai embora da minha vida e da sua vida. E como um homem, amados, e por isso que tem muitas pessoas vivendo como o cego no meio do tiroteio, vamos colocar assim de novo, não sabe para onde ir, não sabe para onde vai, não sabe o que vai ser da vida, não sabe o que vai fazer. Por quê? Porque não está tendo a ótica de Deus. Um homem e uma mulher que para de ouvir a voz de Deus, ele começa a se perder no meio do caminho. Foi já falado aqui sobre a Arca da Aliança, querido. Eu quero só fazer mais uma menção. O pastor Geraldo estava ministrando lá em Goiânia, eu achei maravilhoso ele passando sobre esse assunto. E falando a respeito, ele falou uma frase que eu achei maravilhosa. O Davi, ele ouviu a última novidade. Qual que era a última novidade de levar a Arca da Aliança? A última novidade era qual? Levar em carros de boi, é a última novidade. As pessoas começam a saber da última novidade do cantor, do pregador, da internet, da rua, da esquina. A última novidade que você quer fazer é o que os outros estão falando, não o que está na Bíblia. A última novidade é porque, na verdade, a última novidade é como que chegou, como a Arca da Aliança chegou lá em Betsem, como que a Arca da Aliança chegou na casa de Abinadab, como? De vacas. Então é dessa forma, é o último jeito. Elas chegaram lá, mas não sabia, a vaca ia mugindo, não é isso, pastor? Elas iam berrando de um lado para cá. Por quê? Porque a cada passo que deveria ali agora, aqueles sacerdotes levíticos em levar a arca, a cada passo eles tinham que falar: o Senhor abriu o mar, porque a sua benignidade dura para sempre. A cada passo eles tinham que glorificar a Deus, e as vacas assim o fizeram. Mas por que as vacas conseguiram chegar lá? Porque elas estavam com mais visão do que os homens de Deus. Elas foram mais instrumento na sua ignorância do que os homens de Deus. A mula que falou com Balaão estava tendo mais visão de Deus do que um homem de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós estamos perdendo a visão do que é eterno.
Nós estamos perdendo a visão daquilo que vem da parte de Deus. Nós estamos perdendo a visão porque a nossa visão está torta. Nós estamos começando a olhar para outro lado. O óculos agora foi mudado. Nós tiramos o óculos com a cosmovisão de Deus e colocamos o óculos da cosmovisão do eu. Não mais de Deus, mas é do eu. Eu quero saber qual área do ministério vai me fazer feliz. Às vezes eu quero ficar no lugar do Jaime, porque o que me faz feliz é tocar. Não, às vezes o que mais feliz é cantar. Eu canto maravilhoso. Não, o que faz eu feliz é pastorear. Não, o que me faz feliz é ser um obreiro. Não, o que me faz feliz é ser realmente um líder de célula. Irmãos, não faça mais o que te faz feliz, faça o que faz Deus feliz. Porque quando você faz e agrada a vontade de Deus, você vai estar no lugar certo, da forma correta, e vai ser um vaso aprovado para toda boa obra. Pode ser pregando, pode ser pastoreando, pode ser tocando, pode ser qualquer coisa, mas entenda, Jesus morreu por almas e Ele ainda espera que a igreja dele perca a sua vida por almas. Isso nunca mudou. Nós vivemos uma época que parece que os planos de Deus mudou, que agora fazer coisas para Deus é mais importante do que levar almas para o Senhor. É o que mudou na minha visão e na sua visão. Parece que estar num culto é mais importante do que estar fazendo a vontade de Deus. E eu não estou dizendo que você tem que faltar o culto, irmãos, porque nos dias de hoje as pessoas viraram domingueira, porque durante a semana o bezerro de ouro tem que ser adorado. O bezerro de ouro tem que ser prostrado na minha casa. E no domingo não tem bezerro. No domingo é o Criador dos céus e da terra. Mas de semana é o bezerrinho bonito de ouro que eu fiz aqui dos meus colares, das minhas joias, das coisas, das pudriqueiras do meu coração. É durante a semana, porque durante a semana não é de Deus, durante a semana é para o eu, mas domingo é para Deus. E às vezes você não consegue entender por que Deus não fala mais com você. Porque você não tem mais visão, não tem mais sonho, não tem mais desejo, não tem mais vontade, não sabe mais como agir, não sabe como fazer, porque às vezes a sua visão foi para outro lugar. Amados, eu tenho certeza, querido, eu tenho certeza absoluta, se tem algo, amados, que eu não tenho, se tem algo na minha vida que eu não tenho dúvida, é daquilo que Deus vai fazer no meio desta terra. Se tem algo que eu não tenho dúvida, Deus entrará nas nações com mão forte. Deus irá, irmãos, eu quero te dizer, não há uma nação da terra que não será abalada pelo Deus. Nós estamos vendo poucas nações começando a ser abaladas, mas as nações da terra serão abaladas por Deus. Eu quero dizer, querido, um grande tempo está chegando para a igreja. Porque um grande tempo está chegando para a igreja? Porque é um tempo da igreja dizer: eu estou aqui, Jesus, faz de mim o seu instrumento. É o instrumento de nós correspondermos. Irmãos, é um tempo de nós vivermos 100% para a vontade de Deus. E quando eu falo 100%, não estou dizendo que você tem que abandonar as coisas, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que o seu coração não pode ter outras distrações. E eu quero que você leia comigo agora em Daniel. E eu quero o senhor ler mais esse texto, Daniel, capítulo de número 2. Daniel, capítulo de número 2 e verso de número 1. O Daniel fala algo, irmãos, e acontece algo no meio do Daniel maravilhosíssimo. Daniel capítulo 2, eu quero ler, irmãos, vai ser bem extensa a nossa leitura, então você fica aí comigo. Quem achou, diga amém. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho. Para saber o sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em síriaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos, e te daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi que me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um montouro. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra, porquanto declarai-me o sonho e a sua interpretação.
Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o seu sonho e seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes o que eu sonhei e me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dize-me o sonho para que eu entenda, que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja, o que, irmãos? Morada não é com a... Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia, e saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem... Vamos dar um ponto e vírgula aqui, querido, só para nós contextualizarmos. Nabucodonosor tem um sonho, ele não lembra do sonho, chama os magos, os adivinhadores e fala assim: me conta qual que é o meu sonho. Eu quero, irmãos, não é só a interpretação do sonho. Ele quer agora que conta o quê? O sonho e a sua interpretação. Aí os magos que são, mentirosos, falam assim: não, rei, conta o sonho para nós, que você contando o sonho para nós, nós vamos te contar a interpretação dele. Aí o rei fala assim: vocês são espertos, vocês estão querendo ganhar tempo, vocês estão querendo que eu conte para vocês algo, vocês inventem qualquer coisa para eu acreditar agora, e assim, não, é o seguinte, eu quero que vocês me contem qual que foi o sonho que eu não estou me lembrando muito bem, que tem me escapado, qual que é o sonho e a interpretação desse sonho. Agora os magos começam a manifestar assim: rei, o que você está pedindo é dificílimo, nenhum rei ou dominador que já tove sobre a face da terra pediu isso para os seus magos. Não houve nenhum pedido igual ou semelhante na face da terra, de alguém que pedisse de tal maneira. Agora eu quero te dizer, rei, nenhum homem vai conseguir te dar essa resposta. Os magos dizendo: nenhum homem conseguirá te revelar isso, somente, e ele fala os deuses de uma forma geral, mas ele fala somente os deuses, e a morada desses deuses não é com a... mas o meu e o seu habita no meu e no seu coração, amém? O nosso habita não na carne, mas em nós, amém? Deus habita dentro de nós hoje. Mas vamos continuar, querido, para nós entendermos o que é alguém que tem a ótica e a visão de Deus. Então Daniel, verso de número 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque. Vamos ler o 13, irmãos, primeiro. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que se pudesse dar a interpretação. Então, irmãos, olha isso, que coisa extraordinária. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem o que, amados? Pedissem o quê? Misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou ao Deus do céu. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a
luz. O Deus de meu pai, eu te louvo e te celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque não fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse assim: não mate os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a sua interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos cativos para saber a sua interpretação. 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, aleluia, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei o que há de acontecer no fim dos dias. Os teus sonhos e as visões da sua cama são estas. E agora o Daniel começa a declarar todo o sonho que o rei teve. O Daniel agora começa a contar tintim por tintim, detalhe por detalhe. Agora eu quero que você pule aí comigo para o verso de número 46. Ao findar do sonho e da sua interpretação, agora o rei Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e adorou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também pôs por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Irmãos, isso é maravilhoso. Irmãos, esse texto aqui ele é algo extraordinário. Mas ninguém na face da terra tinha sabedoria, nem os magos, nem os adivinhos, de saber interpretar de tal maneira. Mas agora um homem se prostra com seus amigos diante de Deus, clamando pelo quê, irmãos? Misericórdia. Clamando misericórdia pelas suas próprias vidas, clamando misericórdia pelaquilo que eles iriam viver se eles não revelassem aquilo. E em nenhum momento Deus revela o oculto e o escondido para o Daniel. Amados, quando nós começamos a enxergar o que o Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Amados, quando Deus começa a dizer para Samuel, e ele começa a dizer assim: Samuel, eu vou fazer algo no meio de Israel, que ambos as orelhas de todo Israel vai tinir. Eles não vão acreditar no que eu vou fazer. Eu quero dizer, querido, que nós, como igreja de Jesus na face da terra, nós que aqui estamos, nós temos que estar preparados para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus há de fazer ainda sobre esta terra. Eu e vocês temos que estar totalmente preparados, queridos, porque Deus está movimentando a igreja dele na face da terra. Eu quero dizer, amados, que aquela movimentação que você está vendo aí em Israel tinha um contingente de poucos soldados, mas agora com os da reservas, chegaram uma quantia de 360 mil homens, vindo de todas as nações, homens e mulheres que estavam ali como reservistas. Eles foram levados ali para aquela guerra. E eu quero te dizer, querido, eu quero usar essa analogia: Deus está movendo os soldados dele na face da terra. Deus está incomodando a igreja dele na face da terra, para aquilo que ele já está nos alertando que ele há de fazer. Eu e você temos que começar, querido. O nosso problema, o meu problema e o seu problema é que nós paramos de orar muito facilmente. Nós não conseguimos manter uma vida de oração. Rapidamente as coisas nos entretem, rapidamente as coisas roubam o nosso coração, rapidamente nós saímos daquele plano e do propósito pelo qual nós temos. Mas eu quero te dizer, querido, não é porque você não está orando que Deus não está fazendo, não é porque você não está buscando que Deus não está fazendo. E quando eu estou dizendo isso, não é sobre a sua vida, eu falo sobre a igreja dele na face da terra, querido.
Amados, ontem quando eu fui orar, Deus falou, quando eu saí da oração, da reunião e cheguei em casa, eu dobrei o meu joelho, Deus me falou algo extremamente ensurdecedor no meu coração, irmãos, algo que não tinha como eu não perceber. Eu dobrei o meu joelho, eu estava falando com o Senhor, e Deus falava algo no meu coração, irmãos, não era isso que eu tinha preparado, e Deus começava a falar algo muito nítido no meu coração, e dizendo assim: fale para a minha igreja começar a olhar com os meus olhos, porque se na minha igreja não começar a olhar através dos meus olhos, eles não aguentarão pelaquilo que eles hão de ver e olhar. Amados, algo vai começar a acontecer no nosso meio, e já está acontecendo. Algo já está começando a preceder muitas coisas nas nossas vidas, e nunca houve um tempo onde nós como igreja tínhamos que olhar através da ótica de Deus, olharmos através daquilo que Deus quer fazer e estarmos prontos e preparados. E essa noite Deus, eu sonhei, não sei se foi um sonho ou se foi uma lembrança, mas eu acordei com aquilo no meu coração, de um sonho que eu tive. E eu não quero contar sobre esse sonho, mas sobre algo que acontecia numa cidade e atingia um vilarejo no qual eu tinha certeza que era a igreja. Amados, eu quero te dizer uma coisa: Deus está fazendo algo extremamente grandioso na face da terra. Amados, eu quero te dizer que o tempo não há mais. Não há mais tempo para eu e você brincarmos. Não há tempo mais para eu e você nos perdermos. Não há tempo para você dizer: espera só mais um pouquinho, Deus, que eu tenho que resolver. Não há mais tempo, querido. E eu estou nesse sentimento de urgência nessa semana. Eu estava conversando com a minha mãe ficou até preocupada comigo. Assim: Kleber, que é isso? Irmãos, eu nunca tive na minha vida um sentimento de urgência quando eu tive nesta semana. Para mim, querido, a volta de Jesus é muito eminente. Para mim a volta de Jesus está muito clara, está muito objetiva. Para mim não há mais tempo de eu, como Kleber, independente do meu ministério, ser pastoral, eu quero dizer: Kleber, há um ser que precisa da glória e da graça para eu morar com Jesus. Eu não tenho mais tempo na terra, eu tenho que fazer agora aquilo que Jesus me mandou fazer, porque chegou um tempo de Deus que Ele já determinou sobre a terra. Nós não temos mais tempo, meu querido. Ribiandeco, rasuribi di canta, ramanto, ribias e decai, renando ribiasuri deco, rabashiri de ne yandoco, lamanto ribiande ne yanturi, lamantoco, ramanto ramantiki libiando no yashe decai. E quando nós estamos esperando, querido, ainda Deus liberar um tempo novo, o nosso tempo já está, é um tempo regressivo, é uma contagem regressiva, querido. Deus já liberou um tempo sobre a terra, nós já entramos sobre esse tempo, e nós temos que despertar, porque se nós não despertarmos, querido, nós vamos perder os planos e os propósitos de Deus nas nossas vidas. Enquanto você está querendo resolver a sua vida, você está perdendo tempo. Não há mais tempo, querido. Nós não temos mais tempo. Eu não estou dizendo que é amanhã, eu não estou dizendo que é depois da manhã, eu não estou dizendo que é daqui a 10 anos, e eu nem estou dizendo o que quer dizer, o que vai acontecer. Eu estou dizendo que já está acontecendo algo que Deus está contando com a igreja na face da terra. Algo já foi liberado sobre a igreja, e nós não podemos mais, querido. Nós temos que ser soldados totalmente desprendidos. Nada, meu amado, tem valor para as coisas que hão de acontecer. Nada vai ter valor. O seu dinheiro, meu amado, eu quero te dizer, não vai te livrar. O seu carro não vai te livrar. A sua casa não vai te livrar. O seu pensamento não vai te livrar. Você pode achar que você sabe que vai vir um tempo, mas nós não temos ideia daquilo que Deus há de fazer sobre a terra. Nós não temos ideia, querido, sobre um tempo que há de vir sobre a igreja, e nós temos que estar prontos agora, porque Deus irá derramar uma glória sobrenatural sobre um povo particular, zeloso e de boas obras. Alguém que escolheu hoje, alguém que escolheu ontem, alguém que escolheu no ano passado, alguém que vai escolher agora se santificar e ser idôneo para toda a obra de Deus. As pessoas estavam pensando, Rússia contra a Ucrânia, mas agora já tem Israel, um conflito ali, outro burburinho dali, um burburinho de cá, um burburinho de lá. Jesus falou sobre essas coisas, mas eu não quero me ater a isso. Eu quero ter, querido, que Deus está manifestando algo muito implicitamente no meu e no seu coração. Eu vejo, querido, Deus, esse é o terceiro ano que nós temos a mesma palavra profética.
3 anos consecutivos sobre santificação. 3 anos consecutivos de Deus falando para a igreja se santificar. 3 anos, irmãos, 3 anos Deus falando para a igreja se preparar. Agora eu te pergunto, querido, o que esses 3 anos de santificação vão gerar? O que esses 3 anos que Deus tem falado conosco como ministério estão aguardando por aquilo que Deus há de fazer? O que são 3 anos, irmãos? Não são 3 dias, não são 3 meses, são 3 anos Deus liberando uma palavra de santificação sobre esta igreja. E quanto tempo nós temos tirado para nos santificarmos? Quanto tempo nós temos tirado para ouvir a voz de Deus? Quanto tempo nós temos tirado para falar: Senhor, eu estou aqui, o teu servo te ouve, a tua serva te ouve? Quanto tempo nós temos tirado? Mas eu quero te dizer, meu amado, eu creio mesmo, no fundo da minha alma, que Deus tirou esses dias, hoje, para mim e para você, para nós entendermos, para nortearmos que ainda é tempo de santificação. Deus não mudou, a palavra dele continua a mesma, a posição que ele espera de mim, de você é a mesma. Amados, enquanto você regride, Deus não regride. Enquanto você volta, Deus não volta. Enquanto você para, Deus não para. O conto de Deus, a palavra de Deus e o tempo de Deus é veloz. Ele é veloz. Enquanto nós estamos pensando que tem tempo, não tem mais tempo. Nós precisamos fazer a obra de Deus hoje. Nós precisamos nos santificar hoje. Nós precisamos arrumar a nossa casa hoje. Nós precisamos arrumar o nosso coração hoje. Nós precisamos arrumar a nossa mente hoje. Quer que você esteja em qualquer lugar, fazendo o que for, não saia da presença do Senhor, querido, porque algo vai acontecer no meio da igreja. Eu estava esses dias vindo de Goiânia. Eu ficava imaginando, nós estávamos de Goiânia para Jataí, irmãos, e naquela reta longa de Jataí, eu estava pensando, irmãos, como eles falam com os meus botões, né? Eu falei assim: imagina se Jesus, a gente estava andando ali, imagina se Jesus rebatar agora, o que vai acontecer com esse carro? O que vai acontecer na face da terra? Irmão, imagina se numa reunião dessa, nós irmos, você já imaginou isso? Você vem para um culto, para um congresso, para nunca mais voltar para sua casa, nesta terra. Imagina, você sai para um culto, você sai para uma célula, e Jesus te leva, arrebata a igreja, num piscar de olhos. Eu fico imaginando as pessoas que vão ficar, o que elas vão imaginar? Os cristãos que se proferiam servo de Jesus, o que eles vão pensar? Para quem que eles vão correr? Os homens que falaram a verdade vão embora. Os homens e mulheres que se santificaram vão embora. Só vai sobrar aqueles que falsificaram o evangelho. Só vai sobrar aqueles que não tiveram tempo para Deus. Como que você vai recorrer a essas pessoas? Como os que ficaram vão dizer: me ajuda, o que eu faço agora? Nós ainda estamos tendo a oportunidade, irmãos, de nós nos movermos como igreja. E eu quero nessa tarde, quase chegando à noite, querido, eu quero te dizer: Deus quer te contar segredos extraordinários. Deus quer te dar visão, meu amado. Deus quer te dar sonhos. Deus quer te mostrar o que há de acontecer. Deus quer te mostrar os tempos. Deus quer te mostrar as estações. Deus quer te mostrar coisas que só Ele pode te contar. Mas para isso você tem que clamar a Ele. Deus é um Deus que conhece o oculto e o escondido. Ele conhece o que está em trevas, mas com Ele mora a luz. Eu quero te convidar a ficar em pé comigo neste momento. E eu quero te dizer, querido, essa é uma tarde de nós ampliarmos a nossa visão. Essa é uma tarde de nós realmente estarmos totalmente atentos a tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Essa é uma tarde que Deus quer que você saia de uma visão natural e você vá para uma visão nova através da ótica do Espírito Santo. Uma visão através daquilo que homens viram, que mulheres cheias do Espírito Santo viram. E eu não estou dizendo sobre espiritualizar as coisas não, querido.
Eu não estou dizendo sobre você dizer, estou vendo demônio, estou vendo anjo. Eu não estou dizendo disso, por mais que Deus pode abrir e te mostrar, mas eu não estou dizendo disso. Eu estou dizendo de uma clara visão, de uma visão totalmente clara dos planos, dos projetos, dos tempos que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Se você parar para pensar hoje, nesse exato momento que aqui estamos, será que você está no centro da vontade de Deus? Hoje é dia 21/10/2023, às 17h29. Será que você está 100% na brecha, 100% no lugar espiritual, no trabalho, na vida, no crescimento, que Deus sonhou que você estivesse nesse dia 21/10/2023? Será que você está exatamente da forma, do jeito, sonhando e vendo aquilo que Deus quer que você vê? Sabe por que as igrejas na face da terra parou de falar de missões? Irmãos, eu cresci ouvindo sobre missões. Eu cresci ouvindo sobre pessoas que viajavam para outros lugares do mundo para falar do amor de Jesus. Irmãos, eu achava aquilo extraordinário. Eu acho ainda extraordinário. Eu achava aquilo maravilhoso. Irmãos, eu chegava nos cultos. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 11 anos de idade. E eu me lembro que em um culto eu ficava imaginando aqueles aviões levando as pessoas. Eu ficava imaginando isso. Um dia vai ser eu. Um dia vai ser eu. Um dia é eu que vou embora. Um dia é eu que vou embora. Um dia é eu. Um dia é eu que vou para um lado e vou para o outro. Um dia. Pequenininho. Mas hoje as pessoas não se falam mais de missões. Missões não cabem mais dentro da igreja. Porque missões, irmãos, para que fazer missões? O bom mesmo é viajar. O bom mesmo é passear. Não estou dizendo não, viaja mesmo, irmãos. Mas eu estou dizendo que tem muitas pessoas que perderam o sentimento de ir para outro lugar para fazer a vontade de Deus. Quando o Senhor chega para o Abraão e diz: sai da tua terra e da tua parentela. Será que você está disposto nessa noite, nessa tarde? Vai entrar à noite, mas nessa tarde você está disposto? Se Jesus falar com você agora, nesse exato momento, dizer: vá para tal lugar, você está disposto? Está disposto? Abrir mão de tudo que você conquistou. Será que você está disposto agora de ouvir e ver com a ótica de Deus, Deus te mandar agora para outro lugar do mundo, outro estado, outra cidade, de qualquer forma, de qualquer jeito? Será que você está disponível agora de ouvir isso, de olhar com a ótica de Deus? Irmãos, o que tem acontecido conosco? Explica, querido. Quando eu falo conosco, eu falo com a igreja de Jesus na face da terra. O que tem acontecido conosco, irmãos? O que tem acontecido conosco que nós não temos mais o amor que um dia proferimos? O que tem acontecido conosco que não temos mais a intensidade que um dia tínhamos? O que está acontecendo conosco que um dia levantávamos as nossas mãos e dizemos: Jesus, a minha vida é sua, os meus caminhos são os seus, Senhor, faz de mim o que o Senhor quer. O que aconteceu conosco? Hoje, para fazer uma célula tem que pedir, parece que tem que implorar alguém para fazer o trabalho, tem que ficar ali falando e falando de novo e falando de novo. Porque na verdade muitas vezes, querido, nós perdemos a ótica do que é eterno nas nossas vidas. Se você está aqui hoje, neste lugar, e ainda tem dúvida dos planos e dos propósitos de Deus na sua vida, eu quero te dizer, querido, você perdeu a visão de Deus para você. Você perdeu a visão de Deus, porque um homem e uma mulher que está vendo com os olhos de Deus, ele sabe o que tem que fazer, quando ele tem que fazer e a hora que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer é a vontade de Deus, e o tempo é agora, é hoje, é nesse exato momento, é agora. Irmãos, como é maravilhoso estarmos nesse congresso e sairmos daqui cheios do Espírito Santo. Que, irmãos, isso é maravilhosíssimo. Isso é maravilhosíssimo. Mas nós precisamos sermos transformados pelo Espírito Santo. Pastor, mas eu estou bem. Eu quero dizer, querido, quem está bem pode ficar melhor.
Pastor, eu estou fazendo a obra. Quem está fazendo a obra pode fazer melhor. Pode amolar o machado, meu querido, e cortar mais facilmente.